O Brasil é o epicentro do futuro da humanidade. Nós somos o epicentro cultural do futuro. Nós somos o epicentro da subsistência da humanidade. Por todas as nossas riquezas naturais, a questão da água, da Amazônia, o solo fértil, tudo que já é amplamente divulgado. Mas nós somos também o epicentro da diplomacia mundial. Porque vejam bem, o Brasil conversa tanto com o Ocidente quanto o Oriente. Nós temos aqui um laboratório da paz no nosso país. Nós, o povo brasileiro, compreende as dores, as angústias e as preocupações tanto quanto de Israel como a Palestina. Nós dialogamos com os Estados Unidos e com a China. Então nós temos esse papel fundamental no futuro da manutenção da paz. Nós somos um intermediador natural da paz. E isso é um papel muito importante para o futuro da humanidade. Mas precisamos antes vencer os nossos problemas internos. Eu quero lembrar a vocês que um dos principais problemas internos hoje da nação é a divisão do povo. E eu fico sempre me perguntando, e eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, você acha que essa divisão que acontece em vários aspectos, mas a divisão do povo é algo manipulado exteriormente por inimigos internos infiltrados aqui dentro? Ou é algo natural? Essas nossas brigas, essa nossa separação, você acha que é uma manifestação natural do povo brasileiro ou estamos sendo manipulados? Comenta aí. Na minha opinião, tem um dedo de fora nessa questão, para enfraquecer o nosso povo, e aí fica tudo mais fácil. E fica mais uma pergunta, fiquem à vontade para comentar também. Existe algo capaz de unir a nação? Como eu disse no outro vídeo, a coesão nacional é muito importante. É de extrema importância que haja essa coesão nacional dos interesses da nação. Que nós não sejamos mais um povo dividido. Que nós não tenhamos mais essa briga interna que enfraquece o nosso povo. Por que isso é tão importante? Porque nós já somos alvos de interesse exterior. Esse interesse ele vai só aumentar à medida que a escassez toma conta do mundo. À medida que é necessário se apropriar de material, de recursos naturais de outros países. À medida que as áreas habitáveis que não estarão afetadas por guerra serão úteis para o restante do mundo. Então nós estamos também no epicentro desse alvo. Há muito interesse exterior no Brasil. Por isso é tão importante que a nossa nação esteja coesa. E ora, por que esse interesse? É óbvio, você já escuta isso há muito tempo. Mas vamos lá. Vamos chover no molhado, né? O óbvio precisa ser dito. As nossas riquezas naturais. Agora, recentemente, nós temos aí escancarada, até de uma forma um pouco desleal, a maneira como alguns políticos, porque nós não podemos culpar a nação, não posso culpar a nação dos Estados Unidos, mas hoje dirigida pelo presidente Donald Trump, usa de artifícios e de uma guerra fria para, no fundo, ali, como um interesse oculto, levar as nossas terras raras, esses elementos tão importantes para o futuro da tecnologia e da defesa, entre outras áreas. As terras raras são novos diamantes para a tecnologia e para o desenvolvimento das nações. E os Estados Unidos vem então
atualmente usar as taxações e o Donald Trump, para quem não sabe, tem um livro de negociação, então é bem a cara dele, né? Fazer essas pressões e nos bastidores revelar o real interesse, que na verdade, né, são as terras raras e muito mais. Querem muito mais. Só que isso é só o começo, né? Hoje estamos aí com o presidente Lula e hoje, na data de hoje, aconteceu aí a declaração de que o Lula usou o jogo do truco, né? Disse que o Trump estava trucando. Ou seja, me parece que não há seriedade com as questões primordiais da nação, tanto de um lado quanto do outro. Então, é por isso que as nações sofrem com as más escolhas dos seus governantes. Então, meus amigos, dentro de uma nação dividida, é possível criar narrativas para que as portas se escancarem e possam entrar aqui e tomar o que nós temos de mais valioso. Para acabar com essa manipulação esquerda e direita, nós precisamos urgentemente de uma renovação política. Por isso que é tão importante, eu quero reiterar aqui o chamado para que as boas pessoas cada vez mais se interessem pelos assuntos da política. Para que os bons que estão nos 4 cantos do nosso país arregassem a manga e tenham coragem de se envolver com a política. Porque enquanto os bons não tiverem coragem de se envolver com a política, meus amigos, nós sofreremos, pois a política é o que rege tudo hoje no mundo. E fica mais uma pergunta, comenta aí também. Você acha que nós podemos transformar o Brasil em pouco tempo? Você acha que ainda há tempo hábil para essa transformação? Pela nossa segurança, pela segurança dos nossos filhos? Na minha opinião, sim. Mas nós estamos atrasados. Precisamos correr. É preciso que os líderes da nação deem o exemplo. Sem ter as pessoas certas na liderança, por exemplo, sem ter uma pessoa certa num cargo que é tão importante para o povo brasileiro como o cargo do presidente da República, sem ter alguém a quem você possa olhar e confiar, alguém que você sabe que está pensando no interesse da nação e não nos seus próprios interesses, sem ter primeiramente as lideranças bem resolvidas, nós estaremos em grandes apuros. Por isso que eu bato na tecla da questão do envolvimento dos bons com a política e no esquecimento do voto em lados, esquerda e direita. Nós precisamos votar um projeto. E eu reitero isso para vocês. Isso é extremamente importante. Que a nação não seja mais manipulada. Então eu acredito que é possível mobilizar a nação a partir de suas lideranças, em todos os níveis dos poderes, em todos os níveis do poder no país. Nós precisamos retomar a questão do objetivo da nação. Qual o objetivo de viver em sociedade? O objetivo de uma cidade até. Não é apenas sobreviver, não é apenas ter acesso à educação, não é apenas ter acesso à segurança e à saúde. Tudo isso é básico. Só que nós vivemos pedindo isso, porque não temos nem o básico com uma eficácia e uma eficiência razoável. Nós vivemos em situação precária constantemente. Quando não é em um serviço, é em outro. Algumas raras exceções existem no país. Mas além desses serviços básicos, do básico que nós precisamos, saúde, educação, segurança, viver bem, qualidade de vida, nós precisamos pensar que as cidades e a nação têm um objetivo maior, que é simplesmente criar um ambiente onde
nossos filhos possam nascer e sair da ignorância mental até a sabedoria que falavam os filósofos. Até nós precisamos mirar o máximo, mirar as estrelas, onde um ser humano possa nascer em ignorância e ter tudo o que é necessário para que esse ser evolua, para que essa alma ascenda. Esse é um sonho de nação, para que nós possamos criar um ambiente onde o ser humano possa evoluir em sabedoria, em saúde e prosperidade. E para isso o Brasil tem um grande potencial, eu não tenho dúvidas.